PSD Mulher está feliz na tarde de hoje. Vai falar com uma mulher extraordinária. Ela foi prefeita por 2 mandatos de Cristal, uma cidade do Rio Grande do Sul. Ela é enfermeira e engajada no sindicalismo da profissão. Ela é uma liderança importantíssima e nós, as mulheres do PSD, estamos com o firme propósito de levá-la para o Congresso Nacional. Ela é pré-candidata a deputada federal e nós estamos trabalhando porque ela, no Congresso Nacional, vai fazer uma grande diferença. Não é, Ivani? Com certeza. Fábia, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. É uma alegria grande o PSD Mulher receber e ter como militante uma pessoa como você, com a sua clareza de ideias, com a sua participação. Seja muito bem-vinda, é um prazer realmente. Então, Fábia, nós queremos dizer às eleitoras e aos eleitores, porque eu sei que você também terá muito voto de homens, nós queremos saber quem é Fábia. Você pode dizer para nós quem é você? Primeiro, agradecer essa honra de poder estar com vocês as duas, estar junto com o PSD Mulher. Nós estamos em pré-campanha, aqui no Rio Grande do Sul está bastante frio, vocês vão ver que eu estou com a minha voz rouca, porque a gente tem falado muito com muitas pessoas, são muitas as atividades. Felizmente, a minha categoria, a enfermagem, ela tem me chamado muito para participar de muitas discussões. Então, eu vou iniciar dizendo que a minha voz não está na sua plenitude. Isso porque a Fábia Richter é uma mulher que gosta muito de gente, adora falar, entende verdadeiramente que as pessoas elas são especiais porque cada um tem a sua individualidade. Nós entendemos que as mulheres, em especial, elas precisam de ter alguns olhares, né? Algumas pessoas que enfrentem alguns dos nossos maiores medos, né? Eu acho que a Fábia é uma mulher um pouco corajosa, eu diria um pouco corajosa além da medida, porque às vezes de alguma coragem, alguma condição diferenciada, até eu mesma me assusto de como é que eu tive coragem de enfrentar. Fábia, diz para nós, eu tenho a impressão que antes da política, você fez a política da sua categoria. Conte para nós esse caminho. Como foi que você percorreu o caminho? Como a Fábia enfermeira virou a Fábia prefeita. Bom, eu me formei em enfermagem em 1996. Quando eu cheguei na universidade, a Universidade Federal de Rio Grande, eu já percebi ali que a categoria ela era bem desarticulada e que era uma categoria que trabalhava muito e que eu via assim, o esforço dos meus colegas que eram de nível médio, né? Porque a enfermagem ela é o nível superior, os enfermeiros, mas os técnicos, os auxiliares de enfermagem, que são os de nível médio. Então, eu já percebi assim, um grande esforço deles, e eu percebia na própria universidade que a gente não falava muito da categoria. Ali eu me dei conta que eu conseguia ser feliz militando e fazendo a luta universitária, mas em prol do meu curso. E eu me lembro que eu fiz um teste vocacional e o teste vocacional falou que eu poderia ser política. Mas como política? Se o meu perfil era todo da área da saúde, né? Eu sempre quis cuidar e tratar e acompanhar a saúde das pessoas, enfim. Mas hoje eu consigo entender exatamente o que aquele teste vocacional me dizia. Porque quando eu saí da universidade,
eu quis sempre trabalhar em torno da saúde das pessoas. Eu sou uma enfermeira que eu não gosto de ver as pessoas doentes. Eu tenho pânico de ter que enfrentar o processo de morte, porque a gente quer viver a vida, a gente quer viver, quer que as pessoas tenham uma plenitude da sua E vida. como é que você deu o passo para enfrentar uma campanha à prefeitura? Porque foi seu primeiro cargo público, prefeita? Foi. Não. Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu me formei em 96 e em 98, um dos meus irmãos sofreu um acidente de moto e ele teve um mau atendimento no atendimento pré-hospitalar. E ali, hoje meu irmão tem sequelas muito importantes. Eu tenho uma mãe que o nome dela poderia ser o sobrenome dela, Renúncia, porque ela cuida deste filho. Quando eu estava vivendo o processo de doença do meu irmão, que ele teve dificuldade para chegar no hospital, depois ele ficou na emergência desse hospital, aguardando leito de UTI durante semanas. Ali eu me dei conta que eu poderia ser a melhor enfermeira do mundo, mas se não tivesse uma gestão forte, fazendo de fato com que as coisas acontecessem, em vão teria o meu trabalho. Então, talvez antes de fazer a própria luta da categoria, eu já me dei conta que eu tinha que entender de gestão. E aí, eu trabalhava no município vizinho, que não era o município que eu morava, nem o município onde a minha família morava, onde o meu irmão estava, onde não atenderam ele corretamente, né? E quando trocou de prefeito, o prefeito me convidou para que eu fosse lá trabalhar para conseguir, talvez, fazer um pouquinho daquilo que eu entendia que era o correto. E aí você enfrentou uma luta maior. E você se elegeu prefeita com que bandeira? O que você defendeu na sua campanha para a prefeitura? Porque quando eu cheguei nesse município, eu comecei a trabalhar, a organizar, e em 9 meses eu fui convidada para ser secretária de saúde. E eu fui secretária de saúde do município, que eu fui prefeita, por 11 anos. Então, nós cuidávamos das pessoas. Eu comecei sendo secretária de saúde e assistência social, depois nós dividimos a secretaria, eu fiquei como secretária de saúde, e eu participei de todas as instâncias de pactuação e de controle, né, do SUS. Eu era do Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, fui da bipartite e da tripartite, que são as instâncias de pactuação do SUS. E eu ia bastante a Brasília fazer essa discussão, porque eu representava os municípios com menos de 10 mil habitantes e era vice-presidente da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu fui estudando nesse período, até que em 2011 eu me dei conta assim, nossa, a gente está fazendo saúde, mas a saúde é uma grande política pública transversal. Então, eu não posso só ficar fazendo saúde. Eu tenho que fazer saúde com educação, saúde com a geração de emprego e renda. Foi um desabrochar. Saúde. Foi um desabrochar. Foi um... Exatamente. E aí eu me dei conta, eu vou ter que ser prefeita. Porque aí tem todos os desgastes de ser mulher e ter atitude e ter posição. E ainda eu não era médica, eu era só uma enfermeira, né? Porque a enfermagem tem disso, tem sobre ela um preconceito muito grande ainda da sociedade. E você me dá a chance agora, Fábia, me dá a chance agora de tocar no assunto do momento. Tem uma colega sua, uma enfermeira, que está em questão porque trouxe a público algo que não devia ser, que era segredo. O que você pensa desse caso de Santo André com a atriz Clara, que teve um segredo divulgado por uma enfermeira? O que você tem a dizer? Foi que a enfermagem não é isso e que ela não representa, essa colega não representa a categoria. Eu, inclusive, fiz uma postagem no meu Twitter sendo solidária a Clara e compartilhando a nota do nosso Conselho Federal de Enfermagem, que vai investigar e vai punir,
porque as pessoas precisam acreditar na enfermagem. Somos nós que estamos ao lado das pessoas, somos nós que ouvimos os segredos e que muitas vezes contamos para a equipe médica. Somos nós que fizemos a relação, o grande elo da família, da pessoa e da equipe multidisciplinar que atende. Então, nós temos que ter e dar a garantia para a sociedade de que nós sabemos guardar segredos. E isso, para a minha carreira, fez muita diferença. Porque nesse mesmo entende domingo, que isso é um crime? É um crime. É um crime, é um crime. Sem dúvida nenhuma, é um crime. Do seu ponto de vista, tem que ser apurado e tem que ir para as mãos da justiça, esse caso. Sim. Ela certamente vai sofrer todo o prejuízo dentro da própria profissão, porque ela vai sofrer as penalidades, ela vai sofrer certamente processo ético, com chance, inclusive, de ter o seu registro cassado, né? A questão então, a própria profissão, né, o Conselho Federal já vai agir, porque a nota ele já disse que estava investigando. Foi isso que eu compartilhei, e é um crime, sem dúvida nenhuma. O que vai ajudar muito a que as pessoas se liguem, porque às vezes é do pequenininho, é do pouco, mas os segredos da vida da pessoa... Não, isso é importante, né, Fábia? Eu também sou diretora de um hospital, e a gente preza bastante esse sigilo e esse respeito que se tem que ter com o paciente, né? Então, isso realmente Fábia, é uma atitude feia. Para sua informação, essa minha companheira aqui do lado, ela tem múltiplas atividades. Uma delas, que ela já não tinha quase nada para fazer, ela é diretora administrativa do Hospital do Rim de São Paulo, que é o hospital que mais faz transplantes de rim no mundo. Então, você está com uma interlocutora que conhece um pouco a área. Isso. Vai lá, Ivani, mas assim, a gente... Então, isso realmente é um cargo que eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito apreço pelo Medina, que é o diretor clínico do hospital, e a gente atende pacientes do mundo todo. É o maior transplantador de rim, o hospital. Mas me diz uma coisa, quantos eleitores tem a sua cidade? Quando você se elegeu prefeita... Cristal é pequeno. Cristal é pequeno, tem 8.009 habitantes. E você já está... como uma enfermeira... Você já está desenvolvendo a sua campanha pelo estado todo. Você tem viajado bastante aí pelo Rio Grande do Sul? Nós estamos visitando todas as regiões do estado. Primeiro, assim, eu ganhei a eleição para Cristal... Eu era uma zebra. Na verdade, quando eu me dei conta que eu queria fazer um jeito diferente de trabalhar as políticas públicas, não na vertical, mas fazer política pública transversal, que é um jeito muito especial que as mulheres fazem, né, a política, eu então me desafiei a concorrer, e aí o meu prefeito não gostou, ele queria que eu fosse vice, mas eu já sabia que eu tinha voto e que muitas vezes eu já tinha empenhado a minha palavra, a envergadura da minha acreditação para pedir voto para outras pessoas. Então, eu queria pedir voto para mim. Você sabe eu nunca fui nem vereadora. Fábia, e eu quis, então, ser prefeita. Eu e a Alda, nós temos muito orgulho do Rio Grande do Sul, porque é o estado que tem a presidente do partido, é uma mulher. Então, é algo que a gente está sempre citando e colocando, da posição da Letícia e da Rosângela, né? Que é o único estado que não dá problema. Que não dá problema, comandado por mulheres por duas mulheres. Isso é o que a gente quer para o Brasil todo, né, Alda? É verdade. Fábia, como é que você está organizando a sua campanha? É uma campanha voltada só para a sua categoria? Ou você está fazendo uma campanha aberta no estado todo? Então, eu só queria poder linkar, né, a prefeita à candidata. O que aconteceu? Eu ganhei a primeira eleição, depois eu me reelegi numa vitória muito bonita, era eu e meu vice, os dois do mesmo partido, se uniu todos os outros P's, e nós ganhamos a eleição sozinhos e elegemos 5 de 9 vereadores. Nossa! Fizemos o mandato... Dominaram a cidade. Fizemos o mandato...
Criamos um feudo. Elegemos um mandato que passou as fronteiras desse município pequeno e ganhou a região. Tanto que eu poderia, já em 2018, eu já tinha uma pressão da região para mim concorrer a deputado. Eu poderia ser prefeita de qualquer outra cidade maior por conta do prestígio e do carinho que a prefeita do Cristal tem pela região. Mesmo Cristal sendo um município pequeno, o nosso mandato ele foi um mandato grande. Ele causou um impacto na região. O que você conseguiu mudar, Fábia? O que você conseguiu mudar nesses 2 mandatos que você sente muito orgulho? Qual foi a área? Foram as oportunidades. Eu sempre digo que nós mudamos a história de vida de muitas famílias sem ter dado nada para eles, a não ser a oportunidade. Nós colocamos a oportunidade para as pessoas estudarem. Tinha ônibus para todos os lugares, porque Cristal é pequeno, não tem universidade. Então, tinha um ônibus que ia de manhã, de tarde e de noite, para um lugar, para outro lugar, e nós falávamos educação. Aí você está falando de educação de adulto. O que você fez para a primeira infância? Como foi o tratamento da primeira escola, por exemplo, creche, no seu município? Eu tive a honra de fazer a primeira creche no seu município. Tinha que ser uma mulher. E nós fizemos um mandato voltado para o ser humano. A grande obra de Cristal era cuidar das pessoas. Cristal se agigantou. Sabe quando Mandela diz que quando um brilha, todo mundo brilha junto? É isso. Nós fizemos as pessoas se sentirem importantes, protagonistas da sua vida. E isso causou uma contaminação e espalhou pela região. E junto com isso, eu sempre dei muito valor à minha profissão. Então, eu trabalhava a luta da enfermagem através de um mandato de prefeita e de mulher, vanguarda, positivo. Desculpa, eu estou com a voz ruim. E aí, o que aconteceu? Eu fui vice-presidente da Associação dos Prefeitos e depois fui por 2 mandatos a única mulher em 50 anos de Associação dos Prefeitos da região que foi presidente da associação. Fui presidente do consórcio por 2 mandatos. Fizemos um mandato Fábia, proativo. Você deve assustar seus colegas homens aí dessa cidade. Hein? Aí depois, ainda nos 8 anos, eu fui vice-presidente, estive na diretoria, fui 2 vezes vice-presidente, mas antes fui tesoureira da grande Fundação de Apoio aos Municípios do Rio Grande do Sul, que é a FAMURS, desculpa, que congrega os 497 municípios. Ou seja, tesoureira... Fábia, me permita, metade da sua campanha está pronta. A gente está construindo isso. Você já visitou quantos municípios? 400? Você visitou todos os municípios do estado. Quando eu fui tesoureira dessa instituição, quando eu cheguei lá, a primeira mulher tesoureira, me deram um cheque em branco para assinar. Eu falei, eu não vou assinar, nós vamos ter que mudar isso, está ultrapassado. E fizemos ali muitas coisas, deixamos uma herança nessa instituição de medidas de proteção dos recursos que, mesmo ela sendo pública de direito privado, ela tratava com dinheiro público. Então, instituímos medidas de compliance muito importantes. E assim, eu, em 2018, vou concluir o motivo que eu concorri mesmo. Em 2018, como eu militei sempre a favor dos municípios e a favor da saúde das pessoas... Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Fábia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O seu município, com 8 mil habitantes, quando você assumiu a primeira vez, ele tinha algum hospital ou você tinha que transferir os doentes para os municípios vizinhos? É que, na verdade, o município pequeno, ele não comporta um hospital. Mas nós temos um serviço de um pronto atendimento, uma policlínica que tem tudo que precisa, inclusive leitos de observação, raio-x,
nós temos ali toda uma estrutura para dar o suporte da pessoa e manter ela ali até ela ser referenciada para a minha primeira referência loco-regional, né, Ivani? Que essa construção do processo de descentralização ela é importante. Se cada município pequeno tivesse um hospital, os hospitais seriam muito pouco resolutivos e o custo da saúde só aumentaria. Sim, então o que nós fizemos? É aquele processo de transferir, quando precisa transferir para cirurgias ou para tratamentos mais complexos. É isso aí. Mas é assim no Brasil inteiro, né, Fábio? Que lá em Cristal nós tínhamos uma rede de atenção primária de saúde com excelência. Só para teres uma ideia, nós construímos uma unidade no interior que tinha uma academia de saúde. Nós colocamos uma equipe com fisioterapeuta, quiropraxia, educador físico, e eles iam na propriedade rural. Com que recursos? Com que recursos, Fábia? Recursos municipais ou você conseguia transferência de emendas, essas coisas? Como era o financiamento desse tipo de serviço que você conseguiu criar? São recursos da atenção primária, mas eram recursos prioritariamente de investimentos do município. Para que todos entendam, a atenção primária é o quê? Esse recurso de atenção primária são recursos que vêm do governo federal, é isso? Não, tem várias fontes de financiamento, né? Tem os recursos que vêm fundo a fundo, direto do Ministério da Saúde, que quando o município faz adesão aos programas, apresenta produção, ele é eficiente ali nos resultados que ele apresenta, o município naturalmente recebe os recursos e eu quero garantir para todo mundo que estiver ouvindo que é possível, sim, se ter saúde e não somente tratar a doença da pessoa com os recursos públicos, porque se tem saúde, sim, para fazer, se tem recursos, sim, para fazer a gestão nos municípios. Então, agora você me dá uma chance, Fábia. Agora você me dá uma chance. Me diga, como deputada, você chegando em Brasília, tomando posse, qual vai ser o foco do seu trabalho? A proteção ao Sistema Único de Saúde. O SUS precisa ser protegido. Existem muitas forças, principalmente econômicas, que ganham dinheiro tratando da doença. Que bom, né, Ivani? Se nós tivéssemos equipes de atenção primária que não deixassem os hipertensos e os diabéticos chegarem à hemodiálise e precisarem do transplante renal. Porque é isso que é o alto custo na saúde. Cuidar das pessoas ali no posto de saúde, fazendo... Desculpa. Lá no hospital nós temos um sério problema, porque nós somos 90% SUS, né, no Hospital do Rim, e o SUS não atualiza valor, já tem acho que uma década. Você, como nossa deputada federal, vai ter que ajudar a resolver esse problema, hein? Porque o SUS realmente tem um valor muito desatualizado, né? O SUS ele precisa ser protegido, ele precisa ser melhor financiado, nós precisamos encontrar os caminhos para que ele tenha o aporte necessário, mas para realmente poder ajudar, né? Porque o nosso SUS é de uma excelente categoria. Eu digo isso pela a vivência que eu tenho lá no hospital. Então, realmente, o SUS está muito defasado. Como é que está, Fábia, aquela discussão a respeito de haver indenização ao SUS quando um contribuinte de uma medicina privada tem um plano de saúde, é socorrido no SUS? O plano de saúde não tinha que pagar o SUS? Não, porque o SUS ele tem acesso universal e igualitário a todas as pessoas. Existem essa temática, mas ela não anda, porque, na verdade, as pessoas elas têm direito de serem atendidas, né? O ressarcimento ao SUS do plano de saúde, ele não é efetivo e isso não funciona. Muito bem. E aí, se a gente chega a discutir isso, a gente vai ter que discutir o acesso universal e gratuito. E aí eu acho que nós não podemos chegar a isso, porque aí nós vamos ter um retrocesso, e aí a gente vai chegar como era antigamente, né? Quem tinha carteira assinada
Tinha, então, a Previdência, era o INAMPS. Você Quem não da tinha sua, era indigente. você Quem não da tinha sua, era indigente. você da sua profissão, você é bastante confiante em todos os assuntos que você explora. Você está assim confiante na sua eleição? Porque nós temos um movimento regional, e tenho duas campanhas, né? Um movimento da região, onde nós vamos discutir o fortalecimento da região, nós vamos discutir desde as questões de segurança até as questões de processo produtivo, com toda uma linha de tratamento desse processo produtivo, fazendo com que haja matéria-prima, habilitação, qualificação para o trabalho e o beneficiamento disso através da indústria. A gente está preparado para fazer essa discussão a nível regional. Você está assim com um background para ser ministra da Saúde um dia, hein? Mas é que eu não consegui contar, mas em 2018, as equipes técnicas do Municipalismo da Saúde me indicaram como ministra da Saúde, e o Conselho Federal de Enfermagem fez uma moção no seu plenário, uma moção de apoio ao meu nome para ser ministra da Saúde. Olha, parabéns! E ali me dei conta que a enfermagem brasileira não tinha lideranças e precisava de uma grande liderança. Só vou introduzir uma pergunta. Calma, você iria ser ministro de que presidente da República? Porque vai ver que não valia a pena. Dependendo de quem fosse presidente da República, com certeza você não ia aceitar a indicação. De quem ia ser? Eu seria ministra da Saúde de um presidente da República que conhecesse pelo menos um pouquinho o SUS, porque aqui eu quero levantar um debate. Nós não temos um debate forte, né, Ivani, sobre a saúde. Os presidentes são questionados de várias coisas, mas eles não são questionados sobre a saúde. E aqui no governo do Rio Grande do Sul, isso também se repete. Será que você... preciso entrar no debate do SUS. Será que você porque o presidente da República precisa se comprometer com ele. Será que você foi trocada por algum pastor? Na verdade, o convite não veio, mas isso me fortaleceu como pessoa. Sabe assim, quando tu não pensa em ser e alguém diz que tu pode ser, e aí nossa, mas então pode ser que eu possa ser mesmo. Então um dia vamos ser. Olha, você me fez falar aquela frase, mulher pode ser o que ela quiser. E se você quiser, e se tiver presidente da República que não fique fazendo negociata, que não fique vendendo Bíblia, aí você pode ser uma grande ministra, e eu desejo que seja mesmo. Mas você será antes deputada federal. E como está a sua campanha? Ivani já perguntou, mas eu gostaria de ver se você está usando bem o PSD Mulher para ir buscar voto. Eu sei que você será votada também por homens, mas o que você está fazendo para rebanhar voto de mulheres? Então, a gente tem a campanha bloco regional, né, a campanha regional, e eu tenho um grande apoio das mulheres. Em Cristal, a maioria dos meus eleitores foram de mulheres, então eu nunca posso dizer assim, mulher não vota em mulher. Eu tenho um grande apoio de lideranças femininas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um jantar com as mulheres advogadas marcado, um jantar com as psicólogas marcado, está na agenda. A sua categoria para essa primeira fortemente de mulheres, né? A sua categoria. Exatamente. Tem muita mulher. E nós temos, então, uma segunda campanha, que é a campanha da enfermagem no estado todo. Nós somos 155 mil enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, todos com família, cuidando das pessoas, e as pessoas gostam do nosso atendimento. Então, a gente está trabalhando fortemente a categoria, que é uma profissão de mulheres, é uma profissão feminina. 85% da categoria é de mulheres. Então, e você, aí é muito natural, né? Você é a única candidata da sua categoria no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, nós temos a federal, uma outra candidata que é de um outro partido, acho que é Republicanos, e temos no PSD uma outra candidata da enfermagem, também mulher, enfermeira. Mas eu, assim, sem falsa modéstia,
estou muito tranquila porque a gente tem um grande apoio, né, da categoria já por tudo aquilo que a gente tem trabalhado e a gente tem feito a nossa parte. Nós temos estado conversando com a categoria em todos os lugares. Nós estamos nos fazendo construir a base da categoria e isso vai fazer diferença porque é uma categoria que trabalha muito a serviço das pessoas. Ela pensa muito mais nos outros do que em mesmo. Muitas vezes, muito mais no cuidado da pessoa do que da própria família. Que ela se a categoria é grande então, no eu não Rio Grande tenho do dúvida. Sul. Aí no seu estado, a categoria da enfermagem é grande? 155 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. É uma categoria, é uma das maiores categorias que tem no país. É a maior de trabalhadores da saúde, né? E é uma grande força de trabalho. Por isso que agora o piso salarial da enfermagem ele tá dando tanto trabalho. A Ivani, como gestora do hospital, deve estar de cabelo em pé, porque a grande força de trabalho de um hospital é a enfermagem. Então, aumentar os salários da categoria vai ter um impacto bem grande. E você cria um elo não só com o paciente, como com a família, né, do paciente. A enfermeira acaba tendo esse elo de ligação que, numa campanha, só colabora, né, Fábia? Só ajuda, né? Vocês me perguntaram no início quem era a Fábia. A Fábia é uma enfermeira, é uma mulher que ama cuidar das pessoas. Eu tenho um coração verdadeiramente socialista. Eu gosto de ter as coisas boas, mas eu quero que todo mundo tenha. Eu tenho muita empatia com a dor. Eu sinto a dor do outro, eu sofro com a dor do outro. Eu quero mudar o mundo, eu tenho um propósito de vida. E esse meu propósito de vida me dá uma energia muito grande e um espírito que não cabe dentro do meu peito. Eu quero fazer a diferença, eu quero contaminar as pessoas com alegria, a vontade de viver e viver bem. As pessoas precisam entender que a felicidade não é um monte de coisa. A felicidade, ela está nas mínimas coisas. E ser feliz é o primeiro passo para ser saudável. Ser feliz e encontrar amor, propósito de vida, é fundamental para a gente não adoecer. Então eu creio, Fábia, eu creio que com esta sensibilidade você vai fazer grandes propostas na área da educação. Porque a educação é que transforma o ser humano. Exatamente. Eu fui uma enfermeira prefeita e priorizei a educação, porque fez toda a diferença lá no meu município. Sem dúvida nenhuma, a educação, a assistência social, que na verdade é desenvolvimento social, e a saúde são políticas públicas irmãs. Elas têm que caminhar de mãos dadas. Elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E aí você me dá a chance, Fábia, de tocar num assunto que muita gente considera maldito, que é a educação sexual na infância. Você viu esse caso escabroso de uma menina de 10 anos que foi violentada, sofreu um estupro, engravidou, nem sabia o que era gravidez, não sabia o que era, e chegou diante de uma juíza e de uma promotora e sofreu toda sorte de falta de respeito e de agressões, quase que sendo punida novamente, e o estuprador protegido ainda sendo chamado de pai. O que você me diz desse caso? Você deve ter tomado conhecimento, porque o Brasil inteiro tomou conhecimento. Com certeza. Você tem algo a dizer sobre esse caso? É que, na verdade, essa circunstância, ela vem de vários outros elementos, né? Nós não temos só um elemento. Não, mas eu queria focar na educação sexual, que muita gente considera um absurdo. E ela tem que existir. Não. A criança tem que entender o que é. Tem que saber se defender também, gritar, buscar ajuda. Na hora desse abuso... É que, na verdade, nós vemos de uma sociedade patriarcal, onde o homem ele sente que ele tem um poder sobre a mulher, sobre a filha, e isso é confuso. E não é fácil da gente identificar que tem que combater esse sistema patriarcal? Exato, com certeza. E quando a gente vê que essas coisas acontecem, e acontecem muitas vezes em sociedades, em famílias, com nível cultural que não é assim tão baixo, né? Acontece em todos os espaços, isso é muito assustador. Então, quando me permita fazer uma declaração. Eu acho que a mulher que entra na política
não pode desperdiçar um minuto. Seja qualquer a bandeira que você defenda, Fábia, tem que defender também a educação de crianças. Uma educação libertadora, uma educação que diz para a menina: você pode, você tem que enfrentar, você não pode apanhar calada. E ensinar as questões sexuais a partir de 10 anos de idade. As meninas são violentadas dentro de casa. Dentro de casa, e tem gente próximo. que é contra tocar nesse assunto dentro de escolas. É isso que eu acho que é a nossa responsabilidade. Você vai para o Congresso Nacional e quando tiver discussão desses temas, Fábia, eu acho que você tem que colocar seu lado mulher. Toda deputada tem que colocar o lado mulher. Se sentir na pele daquela criança e dizer, se ela tivesse tido uma informação, que não fosse educação, mas uma informação, ela estaria ela não teria permitido acontecer o que tem acontecido. Ela estaria melhor aparelhada para se defender. Mas o que o machismo faz, conosco, faz com as meninas, é torná-las ineficientes. A educação que se dá em casa e, às vezes, em muitas escolas para as meninas é para elas serem subalternas, aceitarem um papel de subalternidade. Serem subjugadas, né, Alda? Serem subjugadas. E é isso que eu espero de mulheres como você, depois de eleitas, defender meninas, defender uma educação que liberte, que diga para a menina, você pode tudo, mas vamos prepará-la, estude, seja forte, vamos mudar o mundo. Eu não entendo mulher eleita que não faça também esse tipo de programa na área da educação. E eu espero que você também seja uma dessas, Fábia, porque eu espero que você seja eleita, espero que você, chegando no Congresso, defenda também a educação. Acho que nós precisamos de uma educação que transforme as pessoas, que elas sejam protagonistas da sua vida. Nós precisamos formar líderes, pessoas que consigam não ter medo, sejam corajosos além da medida, que não se assustem. Meninos e meninas, nós precisamos de uma educação libertadora, isso é muito importante, que ensine a pensar fora da caixa. Eu realmente acredito nisso. Agora, nós precisamos ensinar os meninos que eles precisam respeitar as mulheres. Nós precisamos romper o paradigma que homens e mulheres têm. Sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando o homem respeita a mulher? Quando a mulher é forte. Não adianta falar para o homem que ele tem que respeitar uma mulher fraca, que não se defende sozinha. Homem só respeita a mulher quando ela é forte, quando é competente. E nós temos que usar a educação pública para fazer mulheres fortes. Exatamente. É para isso que nós queremos. Se libertar. É por isso que nós queremos muitas mulheres no Congresso, no Senado, que é para entusiasmar e se mostrar a necessidade que nós temos de mulheres fortes no mundo, não é? Exatamente. Além disso tudo, eu sempre fico muito chocada quando eu vejo mulheres ocupando espaços, seja na justiça, na polícia, até como prefeita, como secretárias, em alguns outros cargos, né? E elas não fazem a luta a favor das mulheres. Fazem e têm as mesmas ações que os homens fazem quando ocupam esses espaços. São poucas, Fábia, são poucas. Mas, infelizmente, são as que têm muita cobertura da imprensa. Essas mulheres que nós falamos assim, que pena ter uma deputada que defenda isso aí. Porém, o mundo é machista, a imprensa é machista, e estas mulheres, que são poucas, têm muito mais destaque do que aquelas como nós, que defendemos uma educação humanística, igualitária. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo do patriarcado. E a educação, ela é libertadora. E nós vivemos isso lá em Cristal. Nós tivemos... eu tenho vários exemplos, daria para escrever um livro. Vou contar rapidamente um. Nós tivemos uma moça que, quando eu iniciei
o meu mandato. Ela tinha o ensino fundamental, só séries iniciais, e com a oportunidade que ela teve, ela era açougueira. E ela foi um dia lá no meu gabinete e disse: Fábio, eu vim aqui porque hoje eu deixo o meu jaleco de açougueira e coloco o meu jaleco de técnica em saúde bucal, porque a educação permitiu isso para ela. Nada contra as mulheres açougueiras, que bom que tem mulheres que se permitem a enfrentar e sustentar a sua família assim. Mas que bom que ela conseguiu crescer como pessoa e hoje ela estava já numa outra condição. Isso através de uma educação que fez com que ela assumisse o protagonismo da vida dela e pegasse as rédeas da sua vida e parasse de se sentir assim tão humilhada, porque as mulheres são humilhadas. Muitas vezes, até mesmo essa mulher poderosa, essa mulher forte, muitas vezes ela se masculiniza para enfrentar os homens, mas ela também, muitas vezes, ela sofre bastante, e a gente vê isso muito, eu vivo isso, porque muitas mulheres, às vezes, não conseguem entender o formato, como as coisas são, porque as mulheres também têm esse tipo de preconceito, essa dificuldade de somar com as mulheres. Mas puramente você volta à questão da educação. É tudo Exato. Por educação. A menina é educada desde a infância, a primeira infância, a ser cordata, a deixar passar uma ofensa, Exato. A não responder na altura. E isso é um defeito do patriarcado, do machismo, que treina as mulheres desde o nascimento. Temos que reconhecer. Não, e é incrível você imaginar que isso ainda aconteça em pleno século XXI, né, Elda? Agora, a menina de 10 anos que sofreu aquela agressão e toda essa exposição é uma menina que precisa de muito cuidado, porque a marca na vida dela de ver essa história ser repetida, dela ter que passar pela condição. Quando a juíza pergunta para ela, tu não consegue ficar com o nenê? A juíza está pensando no nenê, ok, mas e aquela criança que está ali com outro bebê na Será barriga? Que a juíza teria... Será que essa juíza teria a mesma atitude se fosse a filha dela? A viver o problema que essa criança, gente, uma menina de 10, 11 anos é uma criança. Será que ela pensaria igual se fosse alguém, ou filha dela, ou da família dela? Não, essa juíza foi uma aberração no meu ponto de vista, Fábia, porque a atitude dela, e ninguém está preocupada em quem foi o agressor dessa menina. Foi chamado de pai. Isso é um... Deus um descalabro. Uma aberração. É que, na verdade, conceitualmente, uma gravidez de 21 semanas, 22 semanas, como era o caso, ela já não seria mais um aborto, né? Olha, mas essa juíza provocou essa data, né, para poder... Em caso de estupro, não tem tempo. É qualquer tempo. Ok, mas... Fábia, peraí. Dá um comprimido, e em seguida depois faz a asepsia. Pelo amor de Deus. Não vamos falar que a menina não podia abortar porque estava em 22 semanas. O corpinho dela ia resistir. Não ia explodir essa menina com a gravidez? Um corpinho de 10 anos. Que provavelmente está na primeira menstruação, uma criança de 10 anos. Não tem dó. Foi tudo aberração. Não, foi total. O hospital errou, o hospital público não cumpriu a lei, a juíza e a promotora foram insensíveis, desumanas. A juíza mandou a menina escolher o nome do bebê. Veja se o coraçãozinho está batendo, está dando chute com a perninha. Que isso? Sessão de tortura. Tem dó, que louco. Jamais poderia ter chegado a esse ponto, era isso que eu ia dizer. Foi um acúmulo de erros, como que a equipe que cuida dessa família, cadê a equipe de atenção primária? O que eu também fico revoltada é que aquelas pessoas são sustentadas com os impostos que eu ajudo a pagar.
O hospital era público, dinheiro público. Promotora recebe dinheiro público. Juíza recebe dinheiro público. A Pelo falta amor de Deus. sensibilidade, né? Isso é um absurdo isso. Essa juíza devia ser afastada para... E depois mandaram a menina para uma instituição, tiraram do convívio da família, mandaram a menina para um abrigo de... Sabe, isso no ínterim, o juiz autorizou. E ela não pôde fazer porque o abrigo não liberou. Olha, é o circo dos horrores. O circo dos horrores patrocinado com dinheiro público. Ali todo mundo recebia dinheiro público. Absurdo total. Eu não vou até mudar de assunto porque é revoltante. O que se faz com crianças no Brasil. Deixa a criança fora de escola, deixa a criança passar fome, deixa a criança sem hospital, sem atendimento, sem educação. Gente, que país é esse que nós vivemos? Temos que mudar. Mas temos que ter mulheres com coragem, viu, Fábio? Eu espero que você tenha coragem de chegar lá em Brasília e defender teses que defendam seres humanos. E não essas instituições milionárias que fabricam remédio, que fabricam séries de hospitais luxuosos. Pelo amor de Deus, vamos fixar as mulheres em atividades honestas, mas que de fato mudem a história. Porque não adianta você dar uma verba hoje, uma verbinha amanhã, não muda a história de nada. Vamos mudar a história da educação, criando escolas integrais, mas escolas luminosas, escolas que possam ensinar a contar geografia e história, mas também que deixe a criança sonhar, porque a criança muito pobre não tem espaço do sonho, não tem espaço para sonhar. Vamos manter a criança metade do dia aprendendo geografia, história, aritmética, leitura, mas a outra metade do tempo vai brincar, vai fazer circo, teatro, artes plásticas, vai aprender música, porque estas linguagens da cultura dão uma formação integral da pessoa e permitem sonhar. Eu acho que a humanidade está precisando sonhar, sobretudo a humanidade das crianças, né? Que são o nosso futuro, né, Alda? Eu tenho um exemplo muito bacana sobre a importância do sonho. No meu primeiro mandato, o lema era Cristal, terra de sonhos, lugar de realizações. No segundo mandato era mais do que sonhar, construir o futuro. Lá nós impactamos em mais de 75%, foi 78% no índice de gravidez na adolescência, porque fizemos um diagnóstico e descobrimos que as meninas não sonhavam. O sonho da vida delas, para sair daquela família, enfim, era casar e ter filho. Então, nós tínhamos meninas com 13, 14, 15, 16 anos engravidando porque queriam. Então, nós começamos a falar com elas na escola, no CRAS, nos locais onde a família estava. Então, por exemplo, na associação de bairro, na igreja, nas comunidades, com os agentes comunitários de saúde, e nós começamos a descobrir qual seria o sonho daquelas meninas e oferecer para elas o potencial de realizar o sonho delas. E foi muito bacana e deu muito certo, e a gravidez da adolescência foi altamente impactada, assim como a alfabetização de adultos. Cristal tinha 10% da sua população analfabeta, e nós impactamos fortemente isso, inclusive os indicadores assim são lindos de ver. Isso porque era gestado por uma mulher, não tenho dúvida disso. Que maravilha! Eu espero que junto da sua bandeira de fortalecimento do SUS, você leve essa sua experiência pessoal em Cristal para Brasília e que você seja uma grande defensora da mudança da educação pública no Brasil, sobretudo a da primeira infância, creche como a primeira escola da vida, educação infantil e a fundamental, que é a base da vida. Parabéns, Fábia. Desejo uma campanha maravilhosa. Conte com o PSD Mulher. Nós estaremos vigilantes. Sabemos que você o PSD
é muito bem dirigido no Rio Grande do Sul. Nenhum outro estado é tão dirigido como no Rio Grande do Sul, porque tem 2 mulheres à frente do partido. Sim. E eu quero bater muita palma para você na sua posse e depois no seu mandato em Brasília. Faço grande gosto e a Ivani, claro, vai terminar, mas eu gostaria de perguntar se você quer fazer um arremate aí da nossa conversa. Bem, eu quero primeiro dizer para a Ivani que eu quero muito conhecer o hospital, que nós conhecemos mais de ouvir falar pela fama boa que tem, então vai ser uma alegria poder visitar o hospital. Venha a São Paulo que você vai conhecer. Sim, próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou visitar o hospital. Quero dizer que eu estou altamente motivada, realmente acreditando, dando o meu melhor, estou trabalhando muito, não existe vitória sem luta, então sei que vai piorar na medida que for chegando e se aproximando a eleição. Eu tenho 2 troféus, eu furei 2 botinhas na primeira eleição e na segunda eleição. Furei, gastei a sola da bota, né? Um sapatinho, uma botinha ali, que era da caminhada. E agora eu já tenho uma outra botinha e eu estou pronta para furar ela também. Porque, felizmente, nós vamos poder tocar nas pessoas nessa campanha. Não vai ser uma campanha como foi a de 2020, que as pessoas estavam longe, né? Eu não concorri, mas como política participei do processo eleitoral. Então, eu estou altamente motivada, realmente acreditando que a minha região quer sim um deputado federal, que não tem, e que a minha categoria espera por uma representação forte, que de fato represente, já pela sua própria história, aquilo que a enfermagem precisa, que é, sim, a proteção do Sistema Único de Saúde, fazer com que as pessoas tenham mais acesso, mais qualidade de vida, e também dar condições de trabalho para que a categoria possa estudar, se qualificar, estar mais descansada, porque isso serve, sim, como qualidade de saúde para cada uma das pessoas. Quando tu tem um profissional de enfermagem que ele não virou 48 horas, porque a gente tem 1 hora de descanso, né? Então, quando o profissional sai de um serviço, vai para o outro, ele vai cansado. E isso é de assistência. Então, qualificar a enfermagem, valorizar a enfermagem, significa valorizar a saúde pública desse país, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer demais ao PSD Mulher, a tia Alda, a Ivani, muito obrigado por terem me ouvido, agradecer a oportunidade e dizer que, independente do resultado da eleição, tudo que eu vivi até aqui me trouxe assim, muita força, me fez ser uma pessoa melhor, me fez ser uma mulher mais forte, e eu acredito na vitória. A vitória, ela vai chegar, eu não tenho dúvida disso, porque o Rio Grande do Sul vai ter, o PSD do Rio Grande do Sul vai ter uma mulher deputada federal. Isso mesmo. Então, olha, que você continue com essa força, com essa certeza e que você tenha muito sucesso. E nós queremos ir lá recebê-la e com um grande abraço quando você estiver na Câmara Federal. Sucesso para você!